Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 12, exercício 1. Então, o primeiro princípio da termodinâmica, ou primeira lei da termodinâmica, é o mesmo assunto, né? Então a gente vai estar fazendo agora um exercício de aplicação do primeiro princípio da termodinâmica. Aqui vem um pedido, né? Se você gostar do vídeo, compartilha, dê um joinha. E se você quiser ajudar o nosso canal, você pode fazer isso financeiramente, sem necessariamente doar nada, só você comprar na nossa loja. Então, magazinevocê.com.br Magazine Engenharia e Companhia. Entra lá, escolhe um produto que você já vai comprar e dá preferência para a gente. Bom, sem mais delongas, vamos então para o assunto da aula, que é a aula 12, onde a gente vai estar fazendo a aplicação da primeira lei da termodinâmica em uma caldeira. Caldeira, para quem não conhece, é um equipamento, na verdade, é um gerador de vapor, né? Então, vulgarmente conhecido como caldeira, do inglês o boiler, né? Então, a gente vai estar aplicando a primeira lei para poder determinar qual é o calor que deve ser fornecido na caldeira para ela transformar a água da condição líquida para a condição de vapor superaquecido. Bom, vamos lá então. Calcular o exercício. Calcular a expressão do calor utilizado em uma caldeira em regime permanente para transformar a água do estado líquido para o estado de vapor superaquecido. Só que um detalhe, quando a gente fala estado líquido, a gente já está imaginando que a água está no estado subresfriado. Dependendo se for na pressão atmosférica, ele estaria abaixo de 100 graus. Mas como a gente tem que ver qual é a pressão do meu sistema para poder ver qual é, no caso, a temperatura máxima. Então a gente falou isso, né? Só lembrando, como já faz um tempinho que a gente falou disso, a temperatura de evaporação, de ebulição, ela muda com a pressão. Então quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura com que a água vai começar a evaporar, não só a água, mas como qualquer outro tipo de substância, né? Então está intimamente ligado com a pressão. Então, continuando, suponhamos que a quantidade de vapor seja mV igual a 15.000 quilocaloria por hora. Veja que aqui um detalhe, a gente colocou o ponto em cima. Então a gente comentou na aula lá no começo que quando a gente usa ponto, quer dizer que seria uma grandeza relacionada com o tempo. Neste caso, então seria a vazão em massa, né? Lá em mecânica dos fluidos a gente fala bastante sobre vazão em massa e vazão em peso. Lá a gente acabou utilizando o QM, que era o que o livro utilizava. Aqui, como o livro usa, que a gente está adotando, ele usa o M ponto, a gente está usando o M ponto também para caso quem for, né, conferir, ficar mais fácil de identificar as grandezas. No fundo é a mesma coisa. Aqui em quilograma por hora. Voltamos aqui então, que o líquido está na caldeira saturado a 50 bar e que o vapor saia na mesma pressão a 50 graus Celsius. Então veja que aqui ele já fala que o líquido está saturado. O que quer dizer isso? Que ele está já na eminência. Quando a gente fala que o líquido saturado, lembrando, a gente fez uma aula disso, líquido saturado quer dizer o quê? Se eu fornecer um pouquinho mais de energia, eu começo a ter a formação de vapor. Então eu começo a ter presença de vapor. Quando eu tenho o vapor saturado, é o contrário. Se eu perder um pouquinho, eu só tenho vapor, mas se eu perder um pouquinho de energia na forma de calor, eu começo a ter a geração de calor, eu começo a ter a formação de calor no meu sistema. É isso que é o importante desses conceitos de saturado. Quando é superaquecido, quer dizer que eu só tenho vapor, eu estou numa condição de pressão e temperatura que eu só vou ter vapor, e quando eu estou na condição de subresfriado, líquido superresfriado, eu só tenho líquido, não tenho a formação de vapor nesse momento. Então a gente está a 50 bar e né, de pressão, e eu vou estar a 500 graus Celsius, que seria a temperatura de saída do vapor. Bom, então vamos lá. Quais são os dados que a gente tem? A gente vai considerar aqui a resolução mais simples possível. Então a gente vai imaginar algumas coisas que a gente vai colocar daqui a pouquinho, de maneira que é a solução mais simples, né? A solução ideal, né? Se tudo fosse maravilhoso, seria a solução. Na prática não é assim, mas é um ponto de referência. Às vezes a pessoa pergunta por que a gente faz o estado ideal? Porque no estado ideal é o que nos garante o resultado máximo. Então, se na situação, quando eu tenho as condições ideais, eu tenho um resultado igual a 8, na prática eu vou ter um valor sempre menor que 8.
Então ele serve de parâmetro de comparação do meu sistema verdadeiro para o meu sistema ideal. Então vamos lá. Então a pressão eu vou adotar que pressão de entrada da água da caldeira vai ser igual à pressão de saída lá no final da caldeira, que no caso é 50 bar. Se a gente tivesse um escoamento só de líquido, isso não seria possível, porque para ter escoamento eu tenho que ter diferencial de pressão. Mas a gente pode, ou seja, né, a entrada tem que ser uma pressão maior do que a saída. Mas a gente pode considerar que termodinamicamente falando, a gente passa a ter uma parte da transformação da energia de calor para fornecer pressão. Mas vamos esquecer esses detalhes e vamos imaginar que a pressão que entra é igual à pressão que sai. Só isso, só para efeitos mais didáticos no momento. Eu tenho a temperatura de saída a 500 graus Celsius, não é de entrada, já não pode ser mais, né? Porque eu tenho a condição lá de alteração. A massa de vapor, né? A vazão em massa de vapor na saída, 15.000 quilocaloria por hora, que dá aproximadamente, só para a gente ter uma noção, 4,167 kg por segundo. Isso aí é a vazão em massa. Bom, quais são as hipóteses? Então lá em mecânica dos fluidos, eu fiz bastante disso, vários exercícios, onde a gente colocava uma metodologia. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira mais direta. Então, quais são as hipóteses que a gente adota, né? É importante a gente colocar as hipóteses porque o meu exercício vai estar correto ou vai estar errado, dependendo da hipótese. Então, dependendo do que eu considerar, eu vou ter o resultado verdadeiro ou não. Então, por isso que a gente tem, como engenheiros, listar quais são as hipóteses que eu estou levando em consideração na resolução daquele problema. Então, vamos lá. Hipótese, regime permanente. Bom, lembrando, o que é regime permanente? Que as propriedades não mudam com o tempo. Elas mudam ponto a ponto, mas não mudam com o tempo, né? Então, no caso, a temperatura de entrada é diferente da temperatura de saída. Mas a temperatura com o tempo não vai mudar. A temperatura de saída vai ser 500 graus, a temperatura de entrada a gente vai descobrir daqui a pouquinho na resolução do exercício. Então, para que isso aconteça, a quantidade de massa que entra tem que ser igual à quantidade de massa que sai, né? Então, é isso que tem que estar em mente quando a gente fala de regime permanente. A primeira consequência é que a vazão que eu tenho de entrada é igual à vazão que eu tenho de saída. Um exemplo de regime não permanente, por exemplo, uma caixa d'água de uma casa, alguém está tomando banho, por exemplo, o registro abre, né, em função da boia, abre, a pessoa parou de tomar banho, a caixa começa a encher até o momento que ela para. Isso não é regime permanente. Por quê? Porque o nível da caixa d'água está se alterando com o tempo. Então é só um exemplo bem simples, só para ficar bem claro o que é regime não permanente, que é o contrário do regime permanente. Então eu vou considerar nesse exercício também que eu estou sem perdas. Então o que quer dizer isso? Que todo o calor que eu estou fornecendo para o meu sistema vai ser aproveitado de alguma forma. Eu não vou perder calor para o ambiente. Isso acontece de verdade? Claro que não. Porque se a caldeira toda está quente, eu vou perder calor para a vizinhança, para o ambiente. Né? O ambiente vai ficar, de um modo geral, quente também, mais quente do que um ambiente externo, por exemplo, na empresa onde tem uma caldeira. Mas eu vou perder calor. Mas eu vou considerar como se não. Isso na hora da prática, quando a gente for falar mesmo dos sistemas, etc., lá em sistemas térmicos, aí a gente começa a considerar essas perdas aí. Né? Mas por enquanto a gente não vai considerar do ponto de vista didático. O que eu tenho aqui? Que a velocidade de entrada da água, velocidade do escoamento, no caso velocidade média, né? A gente falou lá em mecânica dos fluidos sobre o perfil de velocidades. O que é o perfil de velocidades? Eu tenho uma velocidade diferente comparado com o centro da tubulação quando as extremidades. Mas para efeito didático e até para efeito prático mesmo, a gente sempre considera a velocidade média. O que é a velocidade média? É aquela velocidade que me dá a mesma vazão numérica sem considerar o perfil de velocidades, então eu passo a não ter a necessidade de fazer uma conta por integral. É só para facilitar, digamos assim. Qual que seria a minha hipótese, a minha quarta hipótese? O trabalho de entrada vai ser igual ao trabalho de saída, que vai ser igual a zero.
Por quê? Porque eu não tenho nenhuma máquina aí. Não tenho nenhuma máquina, não tenho expansão a minha fronteira não se expande, então eu não tenho trabalho por expansão. E eu não tenho nenhuma máquina, nenhum eixo entrando, né, fornecendo energia, nenhum eixo saindo. Então o trabalho só na caldeira é zero. E por fim, o que a gente vai considerar? A energia que eu preciso para tirar a água do ponto Z1 e levar até Z2, eu gasto isso de energia. Essa água que vai se transformando em vapor à medida que vai passando, subindo a tubulação, eu gasto uma certa energia para fazer esse movimento. Mas, comparado a essa energia que eu gasto para levar de Z1 até Z2, que nada mais é do que a altura da caldeira, essa energia ela é pequena quando comparada com as outras energias do meu sistema. Mas na prática, em alguns casos eu tenho que considerar. Mas por enquanto a gente vai desprezar só para facilitar o nosso exercício. Depois lá na frente, quando tiver que considerar, a gente considera. Bom, vamos em frente. Aqui eu repeti a equação anterior. Então, como a gente já falou que é regime permanente, eu não tenho aquela parcela, a segunda parcela, que é a variação da massa da energia interna. Então, eu já coloquei aqui que as partes energéticas de entrada igual às partes energéticas de saída. Então, aqui, repetindo aqui, calor mais trabalho, mas aí vem a parte relacionada com a vazão em massa. A massa que multiplica velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, mais Gz, que é relativa ao potencial, mais a energia interna, o E, né, de entrada, mais a pressão vezes o volume específico na entrada. A mesma coisa para a saída, só pode ver que muda só os índices. O que vai acontecer? Aplicando as hipóteses que a gente acabou de falar, eu não tenho calor, eu não tenho trabalho nem de entrada nem de saída, então ele zero. Eu não tenho também, as velocidades são iguais. Então, como eu tenho a massa é igual à massa de saída, é igual à de entrada, e as velocidades são iguais, essas parcelas vão se anular. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar somente, e eu também desprezei lá o G e o Z, né, as cotas que eu acabei de... Foi a última hipótese que a gente utilizou. Então, sobra que o calor de entrada mais a massa de entrada, que multiplica a energia interna mais a pressão vezes o volume interno, o volume específico, é igual, eu não tenho calor de saída, a massa de saída vezes a energia interna de saída mais PS VS, que seria a pressão vezes o volume específico. Mas a gente definiu lá nas primeiras aulas entalpia. Nesse caso, entalpia específica, porque eu estou trabalhando com pressão e volume, volume específico e energia interna específica. Então, a entalpia específica vai ser U mais PV. Então, dessa forma, a minha equação vai ficar calor mais a massa de entrada vezes a entalpia de entrada igual a massa de saída vezes a entalpia de saída. Como a massa de entrada é igual à massa de saída, que é igual a M, então vai ficar a minha equação, calor de entrada, que eu forneço ao meu sistema, a minha caldeira, igual a massa vezes a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Essa é a equação que a gente estava buscando aí, que é um dos objetivos. Mas aqui a gente está falando de energia. E se eu quiser calcular o fluxo de calor ou qual é a potência energética que eu tenho que fornecer? O que é potência? Energia por tempo. Então, joule por segundo é watts. Então, como eu já estou fornecendo a vazão em massa, o exercício fornece vazão em massa, se eu simplesmente mudar a massa para vazão em massa, eu passo a ter não só a energia, mas a energia por tempo, que seria a potência energética ou fluxo de calor. Então, lá em transferência de calor, quando a gente, dessa disciplina, a gente calcula muito o fluxo de calor ou a potência energética, a potência de calor necessária, que é nada mais é do que energia por tempo. Então, o calor por tempo de entrada vai ser igual a vazão em massa vezes a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Essa é a primeira parte da resolução do exercício. E a parte numérica agora? Que é aqui que a gente vai dar o bizu, digamos assim. O bizu da resolução numérica. Até então, beleza, tá tranquilo. Mas
e agora a resolução numérica, que a gente vai estar manipulando as tabelas, e é um ponto que é normalmente nós, enquanto alunos, é o que temos mais dificuldades. Então vamos lá. Repetindo aqui a equação, calor de entrada, né, a fluxo de calor de entrada é igual a vazão em massa vezes a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Da tabela de líquido saturado, a gente obtém o HE, que é a entalpia de entrada. Por que de líquido saturado? Porque foi falado no exercício que a água, quando entra na caldeira, ela está como líquido saturado. O que quer dizer? Comentei agora há pouco. Quer dizer que eu estou na eminência para começar a ter a geração de vapor, né? Então, mais um pouquinho de energia que eu forneço, eu vou ter já a geração, começar a ter a geração de vapor no meu sistema. Bom, então vamos lá. Então a pressão é 5 megapascal. Eu estou no líquido saturado. Então eu vou lá na tabela de líquido saturado. Eu só recortei no caso da tabela. Eu vou colocar inclusive um link para vocês baixarem essa tabela que eu estou utilizando, né? Para vocês checarem também, poderem fazer as contas. E de repente, às vezes o pessoal acha algum erro ou outro aí que a gente não percebeu, né? E a gente pode estar corrigindo. Bom, então tá aqui, ó, líquido saturado, essa tabela já indica, a unidade está em kJ por quilo. Qual é o valor? O valor que a gente obtém aqui para a pressão de 5 megapascal. Aí você fala, mas de onde surgiu esse 5 megapascal? Nada mais é do que a pressão de 50 bar que foi fornecido aí, né? Então a gente falou lá da pressão de 50 megapascal, de 50 bar, lá no comecinho, é o equivalente a 5 megapascal. Então, para obter já o HS, eu já estou lá na outra tabela, que é a tabela de vapor superaquecido. Então, da mesma forma, eu tenho que ir agora na temperatura de 500 graus, eu tenho que ir na pressão de 50 bar, que é aproximadamente 5 megapascal, e da tabela eu obtenho o valor de HS, que nesse caso é 3.433,8 kJ por quilo. Agora ficou fácil. Eu vou lá na minha equação e calculo. Bom, o que eu tenho? Vazão, então calor, fluxo de calor, que eu necessito, a potência em calor, vai ser 15.000 kcal por hora, dividido por 3.600. Lá eu tinha feito a conta, né, da 4, alguma coisa, que a gente falou, né? Por que eu resolvi fazer aqui a conta direta? Para ter menos propagação de erro, né, em termos de conta. Só por causa disso, né, matematicamente falando. Poderia ter pego já o valor calculado lá inicialmente, mas para evitar esses tipos de erro ou reduzir o erro da conta, eu estou fazendo a conta aqui. Então, é uma conta simples. Fazendo essa conta, eu vou ter que o calor necessário aí para gerar, né, todo esse vapor vai ser de 9.498,21 o que? Quilowatts. Como a minha energia, a minha unidade ali já está em kilojoule, então eu já, quando eu faço a conta, já vira quilowatt. Kilojoule, o kilowatt nada mais é do que o kilojoule dividido por segundo, né, a unidade de potência. Bom, pessoal, chegamos então ao final do exercício. Estamos usando o livro do Gilberto Ieno e do Luiz Negro. Espero que vocês tenham gostado. Deixar um joinha, deixar um compartilhar. Não esquece, não, entra na nossa loja lá, compra alguma coisa com a gente. Quem somos, né? Sou engenheiro mecânico da Universidade Federal de Itajubá. Estou terminando aí o curso de marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Contatos com a gente. Você pode entrar na nossa página, no grupo. Lá a gente divulga vagas. Lá a gente tem conhecimento, coisas de treinamento e palestras, enfim, coisas relacionadas ao grupo. E no Twitter, toda vez que a gente posta um vídeo, a gente dá uma tweetada. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.